Som. Bom dia. Vamos começar então? Vamos começar cantando. Vamos ficar de pé. Mais uma música escatológica. Vê quantas são, hein? Vamos lá? 153 do Inário para o Culto Cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus. Vamos lá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ei, que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Venceu, glória, glória. Mais forte, pessoal, mais forte. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu, venceu o Rei Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque adoramos um Deus que é vitorioso. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que a tua vitória é certa. E nos sentimos, ó Deus, consolados, porque estamos do lado vitorioso dessa batalha. Ó Deus, te louvamos porque podemos estar na tua casa, adorando o teu nome. Podemos estar aqui aprendendo da tua palavra. E pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos fazer um teste. Vamos deixar o microfone aqui, né, Gerson? Aí você fecha o som pro pessoal e vamos continuar transmitindo. Aí a gente pode abrir bem o ganho. Só o ganho, aí dá microfonia. Então a gente está tentando fazer esse teste aí para... O pessoal está ouvindo em casa, mas a gente não precisa de amplificação aqui. Pessoal, queria mostrar uma foto para vocês. Apaga para mim a número 2 aí, alguém, por favor. Aí. Isso. Vocês lembram o que foi isso? O que foi isso aí? O que foi? Quando que isso ocorreu? Ano passado... Bem naquela época o que estava acontecendo no Brasil? A Copa das Confederações. E aí todo mundo foi para as ruas. Quem aqui foi para as ruas daqui de Serra Negra? Foi lá, se manifestou. Eu lembro
Eu lembro do pessoal falando assim, abaixa a corrupção, cara, coloca, não era para ter um trabalho, não peguei atestado. Abaixa a corrupção, abaixa a... Que é isso? Agora vocês lembram que esse é um cartaz? O que esse cartaz está reivindicando? O que esse cartaz está reivindicando? Qual é o pedido? Qual é a palavra? O que ele quer mudar aqui? E essa pergunta tem a ver com a tônica do que foi as manifestações. Qual é a reivindicação? Qual que é o pedido que esses manifestantes que estão carregando esse cartaz estão fazendo? Justiça. Nessa frase, verás que o filho teu não foge à luta. Não está pedindo nada. Não está pedindo nada. Não está reivindicando nada. Que é mentira. Gente, essa foi a grande crítica de toda essa movimentação, de tudo isso que aconteceu. A pergunta era: o que o povo quer? Porque assim, no mesmo grupo ali, ó, tá vendo que tem outros cartazes ali no meio? Outros cartazes brancos, vocês conseguem enxergar? Cada cartaz está pedindo uma coisa diferente. Ou seja, todo mundo junto aqui, mas um estava pedindo o quê? Vocês lembram? Oi? Não entendi. Era diminuir a passagem do ônibus. Outro pediu o quê? Que não tinha que ter passagem de ônibus, tinha que ser passe livre. Então um pedia para diminuir, o outro não queria nada. O que mais? Vocês lembram o que o pessoal? Pela saúde, o que mais? Não sei como é que a gente pode articular isso. Essa situação do povo estar descontente, cada um está indo para um lado. Não é um movimento organizado. Ó, pessoal, vamos estudar a questão da segurança, como a gente pode melhorar a segurança. Não, vai-se todo, cada um vai pedindo o que quer. Cada um tem o celular, do meu. Isso. Não, para mim é educação. Isso. É o vizinho, mas lá no olho. Justamente. Então você percebe que não é uma coisa assim direcionada, não existem alguns itens de pedidos específicos. Existe algumas pessoas que estão dizendo que essas manifestações elas vão voltar a acontecer agora, no meio do ano, né? Por quê? Excelente, todo mundo está filmando, né? Vamos aparecer agora. Essa é a igreja. Aí ele dá poder à igreja para que ela faça o seu trabalho. Tá certo? Número 4 é a era da igreja. É onde nós estamos agora. A pergunta que eu sempre faço: em que ponto ali da era da igreja nós estamos? Nós não sabemos. Nós sabemos que nós já estamos há quantos anos dessa era? O pessoal do discipulado, a gente fez a conta lá. 1984, 1985, por aí. Da morte de Jesus até hoje, já passou mais ou menos 1984 anos. Tá? Que ponto nós estamos? Eu tenho certeza que a gente está mais perto do fim do que o apóstolo Paulo. E olha que ele já achava que estava no fim, ele já entendia, ele já entendia que ele estava no fim. Então, pessoal, alguns apelos que nós estamos fazendo aqui como igreja, eu como profeta, eu preciso fazer é alertar a igreja do pouco tempo que ainda nós temos, do pouco tempo que nos resta. Tá? Nós não sabemos, pensando aqui, se a gente está aqui, a gente não sabe. É isso.
Hoje, a ênfase do Senhor é que o Evangelho seja pregado a toda criatura, seja feito discípulos de todas as nações. Para fazer um discípulo precisa batizar e ensinar, lembra isso? Mateus capítulo 28, 19 e 20, tá? Essa é a ênfase do nosso tempo. É a ênfase, é o trabalho da igreja. Ela vai fazendo isso, e aí tem a ver com o que a gente está estudando, que a gente estudou lá no retiro, nosso cartaz, o Senhor Jesus Cristo nos impactando para que a gente possa ser útil na igreja, para que a igreja possa ser útil no mundo. O Senhor Jesus Cristo impactando a igreja para edificar o salvo, para que ele também possa ter ênfase no mundo. Então, nós estamos nesse momento onde nós precisamos ser treinados para podermos ser eficazes no nosso trabalho aqui no mundo. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso trabalho. Até aí, tudo bem? Tranquilo? No capítulo 19 não existe menção à igreja. Por que será? Porque ela não vai estar aqui, nesse cenário não. Por isso a história se divide em 2 cenários. Aquele negócio meio 24 horas, né? Enquanto está acontecendo um troço aqui, está acontecendo um negócio... Não sei se todo mundo já viu esse seriado, né? Está acontecendo um negócio aqui, daqui a pouco está acontecendo outro lá. Obrigado, irmã. Obrigado. Então no céu vai acontecer 2 eventos. Quais são? Primeiro, tribunal de Cristo, que é também um tribunal de contas. Então o TC ajuda aí para lembrar isso também. Qual que é a diferença do tribunal de contas para um tribunal de júri? Oi? Isso. Você vai apresentar do que você fez, como você administrou a coisa. De júri não. O júri ele vai dar um veredito no final se você é um culpado ou se você é inocente. Tudo bem? Lembrando, o GTB ali, o número 11, o grande trono branco, é um tribunal de júri. Condenação, tá? Lá o número 6, o tribunal de Cristo, é um tribunal de contas. O que vai ser avaliado nesse tribunal? Isso, aquilo que nós fizemos depois da nossa conversão. De novo, então, por isso que a gente tem que estar trabalhando, pessoal. Porque nós seremos julgados pelo que fizemos durante o tempo que nós fizemos parte da igreja, depois da nossa conversão. Ué, mas e antes da conversão? O que aconteceu? Oi? Eu perguntei isso? Não, a minha pergunta foi: por que o arrebatamento da igreja põe fim à era da igreja? Porque a igreja não vai estar mais aqui. Tudo bem? Nesse momento da história, a igreja não vai ter participação. A igreja agora vai estar lá no céu, passando pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro. Tudo bem? Tá? Qual foi a pergunta que eu fiz antes? Ah, isso, obrigado. Tá, tudo bem. Então eu vou ser julgado nesse tribunal de Cristo, lá no número 6, eu vou ser julgado pelos meus atos que eu cometi depois da minha conversão. Mas e antes da minha conversão? Esse não é o melhor texto, mas eu estou entendendo o que o irmão está colocando. Alguém tem algum texto que possa me ajudar nessa resposta aí? Isso, esse é 2 Coríntios 5, 17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Então nesse ponto ele leva em consideração, mas ele não vai te punir por isso, pode Jesus.
Outro texto importante, João 5:24. João 5:24. Alguém pode ler bem alto para mim? De verdade digo, Senhor, minha palavra e creia naquele que me enviou, e a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Viu? Quem ouve, e aí concorda com Romanos, né? Paulo falando, como vão crer se não ouviram, lembra? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Três coisas importantes aqui, tá bom? Tem a vida eterna, não entra em juízo, esse juízo de júri, mas passou da morte para a vida. Depois, então, que a igreja foi... um texto importante também do Tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, a obra vai se queimar, e aí de novo o exemplo do fogo como um símbolo de juízo. A obra que não valer, a obra que você fez, que não foi boa, depois da sua conversão, vai pegar fogo. E aí ele coloca 6 elementos que você pode colocar sobre a edificação, que é o quê? Palha, feno, falta um. Madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Legal. Bom, a diferença é que uns queimam, outros não. E aí fala que algumas pessoas vão se salvar. Lógico, elas estão salvas, elas têm a vida eterna. Mas vai dar uma chapecada. Vai ter um cheirinho lá. Queimou alguma coisa aqui. A obra que era ruim, aquela que você fez sem vontade de agradar a Deus, e aí tem a ver com a qualidade do seu coração em fazer aquela obra. Por exemplo, vir aqui para a igreja hoje, participar dessa aula, pode ser uma boa obra que você está fazendo, pode ser pedra preciosa, pode ser prata, ouro, mas se você veio, vamos lá porque hoje é dia de ir para a igreja, cara, isso é palha. Tem que mudar a atitude ou tem que mudar o coração? O coração. Não é, então não vou para a igreja porque senão eu vou ser hipócrita. Pô, pior ainda, cara. O que você tem que mudar? Muda o coração. Não, eu vou para a igreja, mas eu vou porque eu quero aprender, porque eu quero ser uma bênção. Beleza? Quando a igreja, então, passou por essa purificação do fogo, então ela vai para o banco central, que é as bodas do Cordeiro. Tá bom? Vai lá para o BC número 7. E aí, com as bodas do Cordeiro, logo depois ela volta no número 8, na segunda vinda de Cristo. Bom, isso foi o que aconteceu com a igreja lá no céu. Ela saiu da história durante um tempo, depois ela volta. Mas e na terra, o que aconteceu? O que acontece quando a igreja some? Quando os crentes desaparecem? O que vai acontecer com o mundo? Oi? Vai começar a tribulação, pessoal. O pessoal vai ter dificuldade de conviver sem a igreja no mundo. Vai ser difícil. Muita gente sumir, isso vai gerar um medo, vai gerar um caos. Tá? E os próprios relacionamentos das pessoas vai ficar mais complicado ainda. Tudo bem? Beleza? Não, imagina, um avião sumiu, tá todo mundo desesperado. Cadê? Morreram, não morreram? Arrebatado eu sei que não foi. Por que não? Que é isso? Tô aqui ainda, não. Né? Eu sei quem tenho crido. Né? Então, isso não foi. Agora é interessante, um dos termos usados para sequestro nesse sentido esse avião foi arrebatado, sim, por sequestradores. Esse termo do arrebatado também é algo que foi tirado, né? Então é um termo interessante, né?
palavra para arrebatamento, né, que é a palavra parousia, tem a ver com isso. Então na terra vai estar havendo a tribulação. A tribulação é esse espaço todo aqui, tá, pessoal? Que é esse pedaço todo aqui, ó, daqui até aqui. Isso tudo é tribulação, é o 15, tá, pessoal? Só que ela é dividida em duas partes. Tudo bem? Primeiro é a tribulação, que vai acontecer também o aparecimento do anticristo. O anticristo ele já existe hoje, vamos lembrar isso. Só que sem a igreja ele vai... Porque se ele aparecer hoje, o que vai acontecer? A igreja denuncia. A igreja vai falar, esse não é o Cristo. Porque ele não vai falar, gente, eu sou anticristo, Brasil. Ele vai fazer isso. Anticristo é o termo que nós damos para ele, tudo bem? Por quê? Quem é o Cristo? Gente, quem é o Cristo, meu Deus? Isso. Cara, eu tomei uma gelada agora, um susto. Quem é o Cristo? Ai, Jesus. Meu Deus. Profissão de fé, todo mundo. Não? Pode. São as crianças. Serão arrebatadas para a igreja? A pergunta do irmão é uma pergunta importante, né? E as crianças, né? Serão arrebatadas junto com a igreja ou não? Cara, tem muito debate sobre isso na teologia, porque o que vai ser colocado é cada criança ela é diferente de outra. Algumas crianças, mesmo pequenas, elas já tiveram condição de ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Outras, mesmo pequenas, não quiseram Jesus como Salvador. Ou seja, dentro de uma razão que seja bem pequena, algumas rejeitaram e outras aceitaram. O padrão para conversão, ela continua, até essa época, continua o mesmo. Então eu creio que algumas sobem, outras não. Desesperador, não? Por isso também que nós temos um ministério, pessoal. Quando a gente vai dar aula para as crianças, a gente não está brincando. Não é um tempo só para... vamos fazer os pais dar uma descansada, vamos ficar lá com as crianças. Não é um depósito ali que a gente tem para entulhar as crianças ali e ter um monitor só para não deixá-las se matarem. Não é isso. A gente tem um propósito em levá-las ali para dar aula para elas, para ter estrutura para elas aprenderem. E, gente, o nosso desejo principal é a conversão delas. E isso a gente tem que fazer desde pequenininho. Desde pequeno a gente já tem que estar falando do amor de Deus, de Jesus que é bom, que ama a gente e tal, e tal, e tal. Contei para os homens na reunião de sexta-feira, muito interessante. Desde pequena a gente faz devocional com as meninas, né? E as devocionais a gente fala, quem fez o sol? Essas coisas que a criança pode pegar, pode entender. Quem fez o sol? Quem fez a lua? Deus fez, né? Aí essa semana a Susan veio para mim, pai, você não acredita, pai? O que foi? Você acredita que a professora não acredita que foi Deus que fez o universo? Você acredita que ela acha que foi uma pedra, uma explosão, um negócio dele? Olha só, pai. E ela não falou que foi Deus. O que é isso? Na Susan. O que aconteceu com ela ali? Ela despertou porque o conhecimento que ela já tem, a convicção dela, é que Deus que fez. Então, quando o professor ensinou o erro, e aqui eu não estou criticando o professor, porque eu sei, nós vivemos no mundo, o mundo ensina evolucionismo e não criacionismo. Mas, quando a professora ensinou algo errado, ela automaticamente no coração dela, olha só, a professora não sabe esse ponto. E sabe que os colegas acreditaram. Aí a preocupação dela, né?
Então, ó, conversa depois com a professora, pergunta se ela está ensinando porque ela tem que ensinar ou se realmente ela acredita nisso. Lembra ela que, ó, foi Deus que fez. Ela é legal. Mas você percebe esse trabalho que a gente tem que estar fazendo nas crianças desde pequenininho, ensinar o certo para elas, e a gente tem que crer, e isso acontece, pessoal. Lá na frente isso vai ter efeito. Ou seja, a Susan, a gente nunca falou, ó, Susan, um dia você vai ter aula sobre o espaço sideral. Foi isso que ela me falou. Olha, hoje eu aprendi sobre o espaço sideral. A gente nunca falou, ó, quando a professora for te ensinar isso, você vai lá e, ó, presta atenção, hein, porque ela vai falar, isso está errado. Não, ela mesma entendeu automaticamente. Ela refletiu sobre aquilo que ela aprendeu na Bíblia e aquilo que ela aprendeu na escola, e ela ficou com a Bíblia. Então, assim, ó, continue investindo. Essa pergunta é muito importante, tá? Porque o critério para o arrebatamento é o critério para a conversão. Será arrebatado aqueles que se converteram. Os que não se converteram não serão. E isso vai aumentar o caos. Isso vai aumentar o caos. Por isso que a gente, com os nossos filhos, gente, não cesse de falar do livro dessa lei. Inculca os seus filhos sentando e levantando, né? Não é assim? Pelo caminho, andando, dentro de casa. Não tem isso que Deuteronômio fala pra gente? Então é um negócio para não dar nossos filhos pro anticristo. Beleza, pessoal? Importante aí. Então, ali no 15, o 15 ele corresponde a todo esse período. Mas no 15 vai ter o quê? O anticristo vai se revelar como anticristo. E aí vai começar a grande tribulação. Então a tribulação é dividida no aparecimento do anticristo, que vai trazer uma paz falsa, tá? E a segunda metade, lembra, 3 anos e meio, a segunda metade é grande tribulação. Termina com uma batalha. Qual é o nome dessa batalha? Armagedon, que vai ser na segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo vem, julga as nações, e aí já vai ter um monte de gente condenada só nesse julgamento, tá? E aí começa o milênio, que é onde a gente está. Tudo bem? Já estudamos o milênio. Passa para mim então rapidinho aí. Uma coisa que vai acontecer no início do milênio. O que vai acontecer? Satanás será preso. Isso é muito importante, pessoal. Satanás será preso. Isso é uma coisa legal também, porque demonstra a soberania de Deus, tá? Satanás só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Você lembra lá com Jó? Se dependesse de Satanás, Satanás acabava com Jó, concorda comigo? Mas Deus segurou, ele dosou a pressão que Satanás ia exercer sobre Jó. Isso é importante. E aqui, mais uma vez, Deus ele aprisiona Satanás. Satanás, durante o milênio, ele está preso. Isso é importante para dizer o seguinte: que influência Satanás vai ter no mundo no período do milênio? Pessoal, grava essa resposta, hein? Ele não vai ter nenhuma influência. Tudo bem? Bom, começa o milênio. O mundo jaz no maligno? Hoje sim, mas e no milênio? Essa expressão, o mundo jaz no maligno, ela é para a nossa era. Ela não vai ser no futuro isso, tudo bem? Tá? No milênio, o mundo não jazerá no milênio. Não sei se eu posso articular assim o verbo, tá? Isso. Com quem vai estar o pecado? Vai existir pecado no milênio? Como? De todo homem?
Vamos passando então, só para recapitular. Pode pôr tudo para mim, Rod, por favor. Opa, passou. O Senhor Jesus reina sobre toda a terra. Vai ser um reino de paz, mas também justiça. O que é. Tá? Seremos sacerdotes com Ele. A terra será reconstruída e repopulada. Por quem? Pelas pessoas que sobreviveram à tribulação, Israel e as nações. Tudo bem? Será um governo teocrático celestial, será sediado em Jerusalém, mas vai ter influência no mundo. Será estabelecido pelo rei que virá, no caso virá hoje, mas naquela época, olhando no milênio, a gente já sabe que é Jesus que veio, tá? Ele terá também uma influência espiritual sobre as pessoas, e essa influência espiritual já existe, já começou, tá? Ó, isso a gente já viu, tá, pessoal? Por isso que eu tô passando rápido, porque a gente já viu isso daí. Vai ser uma teocracia monárquica. O que significa isso? Vai ser democracia? Não vai ser, pessoal. Teocracia monárquica. Deus é que manda, mas ele é colocado, ele é apresentado como rei. Tudo bem? Tá? O Messias, ele é o rei, o Senhor Jesus. Davi é um regente, Zorobabel vai ter alguma autoridade. O rei Zorobabel foi um bom rei no período ali de Ageu. Deus promete isso para ele. Os santos governarão, julgarão e ministrarão. Ali, governarão é no sentido de ter alguma influência administrativa sobre o mundo, sobre a terra. Tá? Me parece então que todo esse sistema que a gente tem hoje administrativo, pensando nos presidentes, os governadores, os prefeitos, vai ser reorganizado, isso vai ser modificado, e todos esses, tanto os presidentes, governadores, prefeitos, todos esses administradores, ministros, todos serão por pessoas que eram da igreja. Também. Os santos julgarão. Não serão julgados, eles julgarão. É isso que está dizendo aqui, ó. Os santos, eles vão julgar, eles não serão julgados nessa época, no milênio. Existe uma reflexão interessante que alguns autores fazem. Hoje nós temos quantos poderes? 3 poderes. Um país que tem uma monarquia tem um quarto poder chamado poder moderador. Pelo menos era aqui no Brasil assim. Tá? Nem todo mundo usa isso. Agora, no milênio, por exemplo, dificilmente a gente vai ter um poder legislativo. Por quê? Quem determina a lei vai ser o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? O máximo que pode acontecer é algumas formas que podem ser combinadas, mas isso não vai precisar de ter legisladores nesse sentido, tá? Agora, o poder judiciário haverá, e os crentes, os que eram da igreja, que agora já têm corpos glorificados, serão juízes, serão administradores, serão os policiais, serão os bombeiros, serão as pessoas que vão servir de forma geral a população. Todo o serviço público será formado por crentes com corpos glorificados. Uma coisa importante, esses crentes que já passaram pelo tribunal de Cristo, já passaram pelas bodas do Cordeiro, já passaram pela batalha e começam o milênio, esses crentes, eles são salvos? Sim. Eles têm corpos glorificados? Sim. Eles têm pecado? Não tem pecado, pessoal. Não tem pecado. Isso é importante, gente. Ó, o que eu estou tentando construir com os irmãos? Os irmãos vai fazer sentido no final. Satanás está preso.
Ele tem influência sobre o mundo? Não. Quem é o grande regente do mundo? Jesus, certo? Tudo bem? Deus, Jesus. Os funcionários públicos do mundo todo serão os santos da igreja, que terão corpos glorificados, não pecam, e por isso eles são incorruptíveis do ponto de vista moral. Está fazendo aí o cenário na sua cabeça? Não é à toa que algumas pessoas vão confundir isso com o céu, pessoal. Não é à toa que você vai ver, por exemplo, uma interpretação errada que os testemunhos de Jeová fazem. Eles confundem o milênio com o céu. Isso não é o céu, mas olha que bênção. Por que vai ser tão bom assim, pessoal? Porque o milênio ele é importante, gente. Olha só, grava isso, tá? Grava essa resposta que eu vou dar. O milênio ele é importante porque precisa acontecer o projeto de Deus. O projeto de Deus para a humanidade qual era? O projeto de Deus está lá em Gênesis. Qual que era o projeto de Deus? Que as pessoas vivessem bem, vivessem num jardim, que houvesse relacionamentos, que ele governasse a terra por amor. Não era assim? Ou seja, isso precisa acontecer em algum momento da história, porque esse é o projeto de Deus. Lembra? Os planos de Deus jamais serão frustrados ou mudados. Lembra disso? Tudo bem? Tá? Então, assim, o milênio ele é essencial, porque tem profecias que precisam se cumprir. Tem projeto de Deus que só vai se cumprir no milênio. Tudo bem? Tudo bem? Então, ó, imagina esse cenário. Todos os funcionários públicos, todos, de grandes administrações, as pequenas administrações. E aqui eu estou falando os cargos mais de administração mesmo, tá? Não estou falando, o funcionário público, aquele ali que vai varrer, aquele não. Estou falando aqueles que vão realmente governar, que vão administrar. São todos incorruptíveis. Interessante isso, né? Imagina esse cenário. Imagina como seria o Brasil hoje. Porque não falta dinheiro, pessoal. Concorda comigo? Concorda comigo? Não falta dinheiro. Até alguns serviços que hoje são privados, Não vai precisar, né? Interessante isso, né? Pô, pensa a educação como um serviço público, onde a todo o dinheiro que é destinado para a educação vai para a educação. O que o pessoal vai dizer é que vai haver muita riqueza, muita opulência nesse sentido. Por quê? Porque qual que é o preço, a gente está falando sobre isso, qual que é o preço da caneta hoje? Uma caneta boa, né? Vamos pensar aqui em Serra Negra, o preço de uma caneta, 50, 70. Quanto que é liberado para que alguém possa comprar uma caneta? 1,50. Ou seja, dá para comprar duas. Agora imagina isso. Aquela turma precisa de caneta, vai comprar caneta. Porque o que acontece? Se libera bilhões lá de cima e esse dinheiro ele vai ficando retido. Concorda comigo? Ele vai sendo retido, aí quando chega lá na ponta, não é assim? Dinheiro da saúde, bilhões, sai lá, e quando chega no hospital, plim, a gotinha. Não é assim? Imagina o mundo sem isso, aqueles bilhões, vai chegar bilhão lá, gente. Porque não é assim, né? Sai bilhão lá de cima, mas chega 1000 aqui. Não é assim, mais ou menos? Sai bilhão lá de cima, mas para poder chegar milhão aqui tem que ser... Tá? Agora, então imagina isso. Os santos, e aqui esses santos que a gente está citando, são os que eram da igreja, convertidos, que foram transformados com corpos glorificados,
e agora estão no milênio. Quem serão os súditos? Tá? Os salvos de Israel e das nações que estiveram vivos na segunda vinda. Aqueles que passaram pelo julgamento das nações. Então, essa é uma pergunta que o pessoal faz hoje. Será que o pessoal do inferno vê o que está acontecendo hoje? O que vocês acham? Oi? Os salvos não estavam lá dentro. Com certeza. Os salvos verão. Me parece, irmão, que quem foi para o inferno está em trevas e não tem essa luz de ver o que está acontecendo na história. Estão em trevas. Tá? Completamente errada, percebe? Sim. Isso, agora, o que acontece? Hoje, o que acontece se a gente morrer hoje? Se você morrer hoje, o que vai acontecer? Tem certeza? Você vai para o céu. Um dos títulos do céu é paraíso. Outro título do céu é seio de Abraão. O céu. Só que você está um tempo ali só para aguardar que o Senhor... O que o pessoal do céu está esperando? Mesma coisa que nós estamos esperando. O arrebatamento. Vai ter uma coisa que vai dar o start para o arrebatamento, mas ninguém vai ver. Por isso que a gente não considera sinal. O que será isso? A plenitude dos gentios. Gente, o pessoal está esperando isso também. No céu. Certo? Estou falando o pessoal os que morreram em Cristo, tá? O pessoal do Antigo Testamento é outra história que a gente já viu, tá? Esse pessoal da igreja que está no céu, nós chamamos de igreja triunfante. E a igreja que está trabalhando é a igreja militante. Eu sei, tem alguns que é a igreja flutuante, mas tá? A igreja que está aqui na terra de verdade é a igreja militante. Então, ó, a igreja triunfante, a igreja que está no céu, está aguardando isso também, pessoal. Está aguardando o arrebatamento. O que acontece com a igreja triunfante? Eles vão ser arrebatados? Cara, a Ana Cláudia está muito boa nesse assunto, hein, Ana Cláudia? Está arrebentando, hein? Então é isso mesmo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então, eles vão ser arrebatados também. Vai todo mundo ser julgado e todo mundo, bodas do Cordeiro, todo mundo desce na segunda vinda. Porque todo mundo. Jesus prometeu isso, que nós estaremos para sempre com Ele. O arrebatamento, ele gruda a gente com o Senhor Jesus. Tudo bem? Beleza? Então, ó. Foi não. Lá no direito, colocou que a terra será repovoada. Então vai nascer pessoas. Isso. E as pessoas precisam de salvação. Isso. Como é que vai ser essa salvação? Isso. Isso. A gente já vai falar sobre isso, tá? Não, isso demonstra que você está pegando aí a sequência da coisa. Quem vai repopular a Terra? Volta para mim o outro slide. Isso, volta para mim, volta. Isso, volta. Deixa eu ver se... lá. Quem vai ser repopulada? Pelas pessoas que sobreviveram à tribulação, Israel e as nações, os crentes ou as pessoas fiéis, piedosas das nações. Ué, mas quem vai ter um outro grupo ali presente?
Qual é o outro grupo que está presente ali? Os santos. Ué, mas eles não vão ajudar nessa repopulação da terra? Então, e aí? Você lembra que Jesus falou que no reino... Não foi isso que ele disse. Não, é legal. O que Jesus disse? Que no reino... Isso, não se casam nem se dão em casamento. Isso. Não, mas é legal que a irmã deu o gancho. Por quê? Tem gente que fala, anjo não tem sexo. Quem disse isso? Vamos supor até que não tenha, mas não foi isso que Jesus disse. E ele está falando que lá no futuro não vai ter sexo. No caso do sexo eu estou falando de gênero, masculino ou feminino, tá? Gente, o que Jesus está falando é que essas relações elas não serão necessárias para quem é da igreja, com o corpo glorificado. Tudo bem? Por isso que vai precisar ter salvação. Em algum momento essa pessoa vai precisar crer no Messias. Vai ter que crer que o Messias é bom. Vai ter que crer que o Messias ele é o centro de toda a verdade. Em algum momento eles vão crer nesse evangelho. Ou não vão crer. E é isso que é a grande questão humana, né? Porque vai ver, e mesmo assim não vai querer. Isso. Esse é o grande absurdo. Não, do milênio. Só um minutinho, Lito. Isso, pergunta importante. Vamos seguindo então que a gente vai matar ela. Pode passar para mim? Pode. Passamos essa já aí também. Acelera. Já falamos isso daí. Ah, você voltou para aquela? Ah, então beleza. Tá. A Jerusalém vai ser o centro do governo mundial. Olhando de forma geográfica até faz sentido, porque Jerusalém, o Oriente Médio é realmente fácil para todas as direções ali do mundo, né? Então tem até uma lógica, né? Em termos de ser meio, de ser centro, tá? Ali vai ser o trono de Davi, será acessível a todos. Gente, isso daí é muito legal, né? Os governos hoje não são muito acessíveis, né? O que nós não sabemos como isso vai se dar na prática, porque a Bíblia ela não dá muito o que fala. Ela não dá muito explicação sobre isso, mas de alguma forma todo mundo vai ter acesso aos seus governantes. Hoje é um negócio meio difícil para tu chegar neles, não é? Né? Isso, não, ó, fechou a agenda, não vai ter agenda, não vamos receber ninguém essa semana. É difícil. O que a Bíblia diz é que os governos serão acessíveis ao povo. Isso é muito legal, né? Essa Jerusalém também vai ser o centro, não só governamental, mas também vai ser um centro da adoração mundial. O templo será reconstruído, esse templo durará para sempre. A gente já viu isso. Vai lá. Quem vai estar aqui no milênio? Os santos, ressurretos e imortais. Reinaremos com ele, seremos herdeiros com ele de todas as coisas. A gente já viu isso. Vamos lá. Quem estará aqui também? Humanos. Nós somos seres humanos? Sim, mas seremos humanos especiais nesse sentido, com corpos glorificados. Aí de verdade nós seremos assim. É até o que eu quero falar do meu livro, que eu já falei para algumas pessoas no meu livro. Nós somos menos humanos do que seríamos se não tivéssemos pecado. Será que vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Quando Deus nos fez seres humanos. Quando nós pecamos, essa humanidade ela foi suja. Quando nós recebermos os corpos glorificados, nós voltamos a ser humanos do jeito que Deus gostaria que nós fôssemos. Quem perguntou? Quem levantou a mão? Você imagem e semelhança de Deus.
Agora nós somos menos. Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Hoje nós somos menos humanos, é que eu não quero usar esse sub-humano, mas a gente é menos do que Deus fez a gente. E quando nós recebermos os corpos glorificados, nós vamos ser mais expressão de Deus, imagem e semelhança. Então, a gente vai ser humano de verdade. Vai ter alguma diferença, sim. Não vai ter celulite, não vai... Vem depressa, Senhor! Né? Não, o fato é que realmente o nosso corpo ele vai ser diferente nisso. A gente sabe que Jesus, com o corpo glorificado, comeu. Lembra disso? O que Jesus comeu? Isso, o que ele comeu? Comeu peixe. Ó, se Jesus comeu peixe, dá abertura para a gente entender que isso vai ser uma benção, né? Então, e detalhe, Jesus, isso daí é importante, Jesus não foi vegetariano, hein, pessoal? Ô, benção, né? Ó que benção. Deixa eu acelerar um pouquinho, pessoal, já abro para pergunta, tá? Esses sub-humanos, por isso que no meu livro eu quero dizer que todas as pessoas, elas têm um desejo de restaurar a humanidade. Isso está incutido no nosso coração. Eu dou um exemplo interessante. Você pegar uma camisa com uma malha confortável, uma malha boa, por que isso traz prazer para a gente? Será que vocês entendem o que eu estou tentando? Por que quando você senta à mesa, te dá mais prazer comer uma comida bem preparada, bem feita? Por que isso te dá prazer? Isso tem a ver com pecado? Olha, cuidado, porque tem uma pegadinha aí, tá? Pensa bem isso. Você comer uma comida bem preparada te dá mais prazer do que comer uma comida mal preparada? Dá. Concorda? Todo mundo concorda com isso? De onde vem isso? Isso é por causa do pecado? Não. Não vem por causa do pecado. E sabe por quê? Isso vem porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para a gente ter o melhor. O pecado vai ser em como eu vou satisfazer isso. E hoje, para eu satisfazer o desejo de comer uma boa comida, eu vou oprimir o outro, eu vou roubar, eu vou... Entendeu? Eu vou deixar de comprar coisas importantes para poder comer aquela comida mais cara. O pecado, ele estragou esse processo, mas o fato de eu usar uma roupa bem feita, isso não está ligado ao pecado, pessoal. Usar roupa em si, sim, mas o conforto em si, não. Será que fez sentido o que eu tentei dizer aqui? Tá? Por exemplo, a gente vai dormir. O que é melhor para nós? Dormir num colchão ou dormir no chão? No colchão. Mas isso é por causa do pecado? Por que me dá mais prazer? Porque tem a ver com o uso do corpo. Isso tem a ver porque Deus nos fez. E quando Ele nos fez com o desejo de que nós experimentássemos o que é bom. O pecado atrapalhou o suprimento disso. Será que todo mundo entende? Alguém não entendeu o que eu quis dizer? Você não entendeu? Não precisa? Tá bom. Depois eu... Tá, beleza. Depois eu... Então, assim, o que o Senhor Jesus vai fazer com a igreja, Ele vai
cumprir o desejo de Deus. O desejo de Deus é que realmente os seres humanos espelhassem a glória dele. Ele já está cumprindo isso hoje, através da igreja. Todo mundo entende isso? Ele já está cumprindo isso hoje, através da igreja. Por isso que a gente luta com a gente. Por quê? Porque nós temos o desejo de ter o melhor, mas como nós vamos alcançar o melhor, tem um jeito certo para fazer isso. Aí também pode entrar na questão de até de um erro, né, professor? Eu vejo em comunidades, às vezes você vai pedir um aconselhamento, sei lá, na compra de um automóvel. Se comprar um automóvel, o preço daqui eu compro o The Best não, tem que comprar o melhor porque. Mas peraí, você não tem um recurso para comprar isso? Esse que é o ponto. Aí de repente você se endivida. Isso. Né? Mas peraí, não, mas peraí, eu faço o melhor. Isso, é. Isso, esse é o pecado, o The Best, ele traria prazer para nós, só que a gente tem que tomar cuidado com essa busca desenfreada por prazer. Tudo bem? É esse... Cara, não é para eu ter esse, eu não tenho condição de ter esse. Ou até mesmo olhando hoje, da perspectiva do reino, cara, eu não vou comprar o melhor carro, porque eu vou comprar o carro mais útil, que vai me levar no mesmo lugar. Só que aquele dinheiro a mais que eu teria que gastar, eu vou comprar de Bíblia, eu vou investir em missionário, entendeu? É um cuidado que a gente vai ter que sempre, como cristão, pesar. Durante muito tempo, o Antônio Hermílio de Moraes, ele tinha um carro popular. Por quê? Pô, mas o senhor tem condição de ter escolta, de ter limusine, de andar na época, né, Ômega, né, que era o... Ele falou, cara, esse carro me leva para o mesmo lugar, filho. Você vê, né? Esses humanos, que são os sobreviventes da tribulação, são mortais, foram salvos, por isso que passaram pelo tribunal, pelo julgamento das nações, mas ainda terão em si essa natureza adâmica. Isso a gente já viu. Eles vão nascer e vão morrer. A vida vai ser estendida. Alguns estudiosos dizem que ela volta aos mesmos patamares de antes do dilúvio. Dá para um cara ter vivido o milênio todo? Cara, o cara morreu cedo, morreu 500 anos, rapaz. Novo, rapaz. Né? Então, a vida ela vai ser estendida. Vai haver também, no milênio, uma mudança, por exemplo. É uma reflexão que eu faço, até tenho colocado no livro. Vai sumir, não vai ter mais hospitais no milênio. Não haverão hospitais. Por que não? Quem morreu, morreu. E vai haver um aumento na medicina de tal forma que muitas dessas coisas elas vão ser facilmente tratadas ou em casa ou com algum amigo. Vai haver um avanço tão grande nisso que não será mais necessário esse tipo de sistema de saúde que a gente tem hoje. Glória a Deus. Isso, existe essa reflexão também, que esses representantes de Deus, eles vão ter esses poderes, entendeu? Então eu não preciso do médico, eu chamo lá o com o corpo glorificado lá, para ele pôr a mão em mim, tá? Essa é uma reflexão interessante. Gente, algumas dessas coisas que eu estou colocando para os irmãos é reflexão, tá? Algumas dessas coisas não vai estar na Bíblia, mas a gente está refletindo de uma forma lógica, tá bom? Por exemplo, quem disse que na Bíblia que não vai ter hospital? Me mostra aí. Cara, não vou ter condição de te mostrar isso. Tudo bem? Mas eu vou ter condição de te mostrar que essa questão de doença, de enfermidade, isso vai ser modificado. Isso está na Bíblia. Quem morrer no milênio não vai para o céu, porque o céu está na terra. Vai para onde? Vai esperar o grande trono branco. Tá? Então, eles serão curados e restaurados e repopularão a terra.
Pode passar para mim? Quem não vai participar do milênio? Aqueles que não ressuscitaram, que não tomaram parte na primeira ressurreição. Quando foi a primeira ressurreição? A primeira ressurreição teve 2 fases, tá? Qual a primeira fase da primeira ressurreição? No arrebatamento. E a segunda fase é no final da tribulação. Só gente boa ressuscita aí, tá, pessoal? Não vão ressuscitar, então, esses que não tomaram parte da primeira e aqueles que estão no Hades, aguardando a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Tudo bem? Passa aí. Característica, então, isso eu já falei: paz, justiça, a terra será repovoada, repopulada, Deus estará presente. Aqui uma questão interessante, aquela maldição, hoje existe uma maldição sobre a criação, sobre a terra. Vocês lembram onde está dito isso? Quem disse isso? Gênesis capítulo 3, ele fala para Adão e diz o que para Adão? Adão, maldita é a terra por tua causa, cara. Deve ter sido muito duro para Adão ouvir isso. Às vezes o pessoal fala, cara, quando eu chegar no céu eu vou dar um manhadão. Cara, primeiro que lá é o céu, tu não vai fazer isso, né? E segundo, cara, se tu fosse Adão, será que tu não ia fazer pior? Te conheço, conheço tuas orbas. Então, a presença de Deus, retirada da maldição sobre a criação, cura de doenças e deformidades, isso daí que tem a ver com aquele assunto que a gente está falando dos hospitais e tal. A Bíblia diz que vai ser diferente isso daí, tá, pessoal? E aí entra a rebelião final, e esse que eu queria colocar. Olha só, vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 20, final do milênio. Ah, meu tempo! Apocalipse 20. De novo eu quero agradecer aí o meu professor Carlos Osvaldo, que sistematizou esse estudo. Tive a oportunidade de aprender com ele no seminário, marcou minha vida. Ele não só passou a lição, mas ele me colocou assim uma paixão pelo assunto, escatologia. Essa é a marca de um bom professor, né? Não só passa a matéria, mas te deixa vibrando com o negócio. Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, de um ponto ao outro, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Aqui, vou dar uma pausa. Aqui diz que ele vai seduzir as nações. Aqui é importante essa ideia de sedução. Ele não vai possuir as nações. Ele não vai obrigar as nações. Qual que é a ideia de seduzir? Ele simplesmente vai dar uma ideia ali e vai motivar as pessoas a ficarem contra Deus. Gente, é nisso que eu quero voltar. Põe aquela foto de novo para mim. São 2 montes que representam essa extensão ali de todos os reinos. Não, aquela foto do... Verás que um filho teu não foge à luta. Que aí, pegando o que o Lira já tinha percebido, pessoal, pensa bem aqui, vamos pensar junto aqui no negócio. Satanás está preso. Ele não está influenciando as pessoas. As pessoas viram a palavra de Deus se cumprindo. Todas as profecias se cumpriram no milênio. Viram o poder de Deus, a justiça do Messias. Não dá, porque hoje assim, vamos reclamar da educação. Como é que vai ser a educação no milênio? Perfeito.
Hoje vamos reclamar então da saúde. Como é que vai ser a saúde no milênio? Perfeito. Vamos reclamar dos políticos. Como é que vão ser os políticos no milênio? Incorruptíveis. Administradores, né, nesse sentido, né? Pode ter, né? Aqueles que se converteram. Imagina isso. Os administradores absolutamente honestos, completamente corretos. Pensa na vizinhança. Como é que vai ser a vizinhança? Oi? Cara, segurança absoluta. A segurança será absoluta. Concordam comigo? Vai ter esse negócio. Cara, é possível que não tenha tranca nas portas. Pensaram nisso? No máximo um trinquinho se ventar, né? Pensa nisso. Cara, como é que vai ser o ambiente? Vai ter poluição? Vamos reclamar da poluição? Vai ter Greenpeace? Não vai ter, porque, cara, todo mundo vai respeitar a natureza. Não vai ter Greenpeace. Vai acabar o Partido Verde nesse sentido, né? Porque não vai ter reivindicação ecológica para se fazer. Saiam desse partido que ele vai acabar. Brincadeira aí, ó. Mas é verdade, não vai ter reivindicação ecológica. O Al Gore acabou o emprego para ele, né? O profeta aí do fim do mundo, né? Gente, vamos poder reclamar de catástrofe natural? Vai ter catástrofe? Não, a maldição sobre a criação foi retirada. Vai poder dizer que o preço do tomate vai subir porque deu seca? Ou porque teve muita chuva? Não. O preço dos alimentos vai ser justo? O preço da casa vai ser justo? O preço do carro vai ser justo? O preço de tudo vai ser justo. Vamos reclamar dos preços? O preço da passagem? O preço dos salários? Não tem salário. Vai ser tudo justo. Todo o sistema econômico, monetário vai ser justo. Cara, o absurdo é que no final Satanás vem dar uma ideia e ainda vai ter gente querendo se rebelar. Vai ter gente se rebelando. A pergunta é por quê? Não se surpreendente quando você pensa que ele conseguiu convencer um monte de anjos no céu. Incrível, né? Mas pensa nisso. Por que, gente? Lembra, hoje nós temos 3 inimigos. Quais são eles? O mundo, o diabo e o nosso coração. Pô, o mundo vai ser perfeito. O diabo vai estar preso. Cara, por que vai ter essa rebelião final? Cara, porque a sedução, ela tá ligada. Diz um livro que eu li, eu acho que é aquele do O Mal que Habita em Mim. Ele fala que a sedução é como você jogar uma isca para um peixe. Por que ele morde a isca? Oi? Mas só por causa do movimento que ele morde a isca? Oi? Não, é por causa da minhoca. É pela fome. A tentação está justamente porque ele quer satisfazer uma necessidade dele. Entendeu? E a sedução é justamente essa promessa de que eu vou suprir a sua necessidade. Falo muito isso, o menino ali foi seduzido pela outra lá. Por quê? Ela prometeu alguma coisa pro cara. Gente, o coração pecaminoso, ele é seduzível. Ele é seduzível. Por isso que hoje a gente tem que tomar cuidado. E, gente, esse mesmo coração, ele vai estar lá naquelas pessoas que repopularam até, e vai ter gente que ainda vai se rebelar, cara. Esse texto, ele nos deixa claro
uma questão muito séria. Qual é? Nos deixa claro uma questão muito grave. Qual é? Que é um alerta para nós. Oi? Sim, é isso, pessoal. O que todo mundo ouviu que a irmã disse é a questão do perigo do nosso coração. Gente, o mal, como diz lá em Jeremias, que o nosso coração é enganoso, diz também que ele é desesperadamente corrupto. É interessante esse termo, ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração é isso, e está sendo provado aqui. Como é que pode, cara, o povo que tinha tudo do bom, do melhor, um rei bom e justo, o cara todo bom, a casa boa, tudo certo, ainda assim vai se rebelar, cara. Pessoal, essa passagem era para deixar claro o perigo que eu e você corremos. O coração, ele é uma figura para falar sobre esse centro das nossas emoções, pensamentos, vontade. A Bíblia coloca o coração como esse centro do nosso eu, nesse sentido, né? E ele diz que nós somos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos pensamentos, eles são corruptos. Quando fala do coração, está ligado mais a intelecto, emoções e vontade. Cara, olha que, como a gente é podre, cara. Como que o pecado, ele grudou, cara. E, gente, hoje nós temos uma missão. Hoje a missão é tratar o nosso coração. Por isso que essa passagem também se encontra nas Escrituras, para nos alertar de como pode, cara. Pessoal, sabe o que isso provocou na minha vida? Eu quero compartilhar com vocês. Esse texto, ele acabou comigo, sabe por quê? Cara, os meus pecados não são culpa de ninguém, cara, é culpa minha. O meu pecado é minha culpa, cara. Porque mesmo se eu estivesse num ambiente completamente esterilizado, eu ainda assim ia querer pecar. Estão entendendo isso? Pessoal, se você, eu errei, mas é porque meu marido, eu errei, mas é porque essas crianças, eu errei por causa da minha esposa, eu errei por causa do meu patrão, eu errei porque meu salário é pequeno, eu errei por causa da situação social. Cara, não é isso. Não é isso. Você pecou, eu errei por causa do diabo, o diabo que pôs para nós beber, né? Cara, eu pequei porque eu errei, porque eu quis pecar, porque eu segui o meu coração. Fica claro isso? Gente, essa passagem, essa verdade escatológica, ela é muito importante para mim e para você, porque ela vai dizer, cara, se eu tratar o meu coração, minha vida melhora. Se eu deixar Deus mudar meu coração, minha vida vai melhorar. O meu pecado, a primeira coisa para eu poder vencer o pecado é eu assumir a responsabilidade pelo meu pecado. O meu pecado é meu e eu preciso tratar. Não culpe ninguém pelo seu pecado. Não distribua a responsabilidade. Assuma. O meu pecado é minha responsabilidade, é minha culpa. E o que Deus vai fazer? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Teve batalha? Teve batalha, pessoal? Esse não teve batalha. Viu aí batalha, guerra aí aconteceu. Juntou para a batalha, mas teve? Acabou. Pessoal, quando você vier para a igreja, venha porque você precisa vir para transformar o seu coração. Na sua casa, quando você tiver lá o seu tempo devocional, perceba que ali Deus está querendo tratar o seu coração.
Pessoal, quando você for tomar decisão, lembre do perigo que você corre em dar ouvido ao seu coração. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. É função da igreja, então. Concentra aqui, pessoal. É função da igreja, então, desesperadamente também, tratar o coração. Sabe como isso vai se manifestar? Na hora que você ouvir uma mensagem e for alguma coisa contra seu coração, você vai começar a achar desculpa. Ah, mas esse cara não tem moral para falar isso. Ah, mas isso aí está errado. Quando alguém for te dar um conselho, tua esposa vai lá e vai te mostrar, filho, isso daí que você fez foi errado. Você vai perceber o seu coração querendo dar desculpa, querendo meter outras coisas na cara dela, querendo tirar do baú coisa antiga para tacar na cara dela. Não dê vazão a isso. Admita seu erro, aceite o seu pecado, corrija ele. Deixa Deus tratar. E lembra, seremos espirituais quanto mais estudiosos da Bíblia formos. Lembra, temos duas naturezas, hoje temos. A natureza que eu mais alimentar é a que vai me dominar. Vamos alimentar a natureza de Deus. Vamos alimentar a nova natureza. Vamos deixar Deus tratar isso na vida da gente. Eu gostaria que você tivesse dois temores, e eu tenho desenvolvido isso. O primeiro temor é o temor a Deus. Preciso melhorar, quero aumentar isso, eu quero ser constante no temor do Senhor. Mas o outro temor que você precisa ter, tenha medo do que você é capaz. Entenderam isso? Tenha medo do que você é capaz se você der a vazão ao seu coração. Quando você fala, não, eu jamais faria o que o Fernandinho Beiramar fez. Cara, não diga isso. Você disse isso é porque tu não conhece o coração que você tem. Ah, eu seria incapaz de fazer como aquele ali tratou a esposa dele tão mal, traiu a esposa dele. Eu seria incapaz de trair minha esposa. Não diga isso. Você ainda não entendeu a podridão do seu coração. Pessoal, essa igreja, ela é uma igreja que ela vai tratar no nível do coração. E quando alguém for querer te ajudar nesse nível, cara, não rejeite a ajuda de Deus. Não rejeite. E aí eu gosto daquela frase do nosso professor Davi Murk, que o coração do problema é o problema do coração. O coração do seu problema é o problema que você tem no coração. O coração do problema da igreja é que a igreja é formada por pessoas que têm coração. E a gente tem que lidar com isso. Tá bom, pessoal? Vamos estar protegendo, vamos estar guardando, vamos deixar Deus tratar, através das mensagens, leitura da Bíblia, buscar isso, conselhos com crentes sábios, dê ouvido, não siga o seu coração. Está muito claro isso. E toda rebeldia, todo pecado que a gente comete não é culpa de ninguém. É minha culpa e eu preciso encarar a responsabilidade por ela. É o primeiro passo para dar certo. É o encarar. Aquela redundância, encarar de frente, né? É o encarar a responsabilidade de que a culpa é minha e eu preciso tratar ela. Vamos orar, pessoal? Quem gostaria de orar por isso? Quem gostaria de orar pedindo que Deus nos ajude a tratar o nosso coração? Quem gostaria? Moisés, vem aqui no microfone para o pessoal poder ouvir você, pessoal que está em casa. Vamos orar com o irmão? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Muito obrigado pelos ensinos, Senhor Jesus. E pedimos, Pai, que essas reflexões, Senhor, passem a fazer parte cada dia do nosso coração, Senhor Jesus. Possamos, a cada dia, Pai, buscar mais a Tua Palavra, buscar o verdadeiro sentido de estarmos aqui, Senhor, que é te servir e, Senhor Jesus, te pedir, Senhor Jesus, que nos oriente a cada dia, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela vida do pastor Charles, que nos passou o conhecimento que o Senhor nos deu, Pai.
Muito obrigado, que o Senhor nos trouxe, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Te pedimos também que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, mais à noite no culto também, Senhor Jesus. E que possamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, glorificar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Irmão Lira, você que encerra para mim. Pessoal, bom dia. Irmãos, mais do que nunca, eu consigo perceber que a solução para o problema do homem é Deus. É a palavra dele, é Jesus. É o arrependimento, é você ter a sua vida entregue na mão do Senhor. Então, não adianta a gente querer resolver questões existenciais, de ansiedade, de depressão, sem, primeiro se entregar a Jesus e depois, mesmo a gente entrega a Jesus, a gente está ainda assim vulnerável a essas questões do nosso coração. Por isso, mais do que nunca, a gente poder entender da palavra dele. Por isso, a presença de vocês na escola bíblica dominical, nos cultos de oração, a nossa igreja tem um papel relevante hoje. A gente assumiu um propósito diante de Deus, que é ser relevante na nossa sociedade, que é anunciar esse evangelho para todas as pessoas. Por isso que o nosso ano é o ano de missões. Por isso que a nossa igreja tem que começar, entendeu? Que você, a igreja somos nós, Você precisa começar. Se você não começou ainda, você precisa começar. Falar desse amor dele, chamar seus amigos, chamar seus vizinhos para vir para a igreja, falar desse amor dele. Através da sua vida você mostrar quem é esse Jesus, tá? Por isso a gente vai inaugurar um novo tempo na escola bíblica dominical, da gente fazer orações intercessórias, todo domingo, Paola? É isso mesmo? Depois da pregação a gente vai orar, a gente vai ter esse momento de oração. Momento de orar por pessoas, tá? Por pessoas que às vezes vêm na igreja e depois você ora, você não vê mais a pessoa aqui. Você entendeu? De você poder estar se comunicando com as pessoas, ligando, pessoas que são, de repente, pessoas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Você vai no mercado, está sempre a mesma pessoa te atendendo lá. Você vai pôr gasolina no carro, orar por essas pessoas, orar por motivos especiais, tá bom? Então queria abrir para vocês, para que vocês pudessem estar trazendo pedidos de oração, tá? A gente vai orar nessa manhã por duas pessoas que sofreram um acidente. O Pedro, filho da Guida, está hospitalizado, e o Breno, o amigo dele. A gente vai orar também pela família da Fabrício, que está enlutada, da doutora Tânia, lá de Amparo. Ela está indo na igreja de Amparo, é médica das meninas, fez o parto, O marido dela faleceu, então orar pela vida dela. Fala bem alto, assim não preciso repetir, tá? Quem mais? Como que é o nome dela? Dona Neuza. Então, gente, falar bem alto, senão duas vezes estou fazendo pedido. Pela Dona Neuza, pela cunhada da Virgínia. Quem mais? Ercília. O Cauê. Tafarel, que jogava futebol. Valdeci. Irmão da Tati, minha cunhada. Tá? Será Roseli.
Mais algum pedido de oração, irmãos? Quem que... Então vem aqui, Deriva, orar. Fala, Toninho. Tá bom. Rodrigo? Eduardo. Vamos orar por ele. Pedir para o Derivaldo, então, tá orando, entregando os pedidos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, ó Deus. Agora pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor, poder lembrar, Senhor, de tudo aquilo que virá, que acontecerá, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos a cumprir, ó Deus. Fazer a Tua vontade, ó Deus, a cada dia, Senhor. Espelhar, Senhor, e espalhar, Senhor, a Tua glória, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, as pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Também, Senhor, quero pedir, Senhor, pela vida de cada pessoa que foi citada aqui, ó Deus, por cada nome, Senhor, que o Senhor, sendo perfeito, onisciente, ó Deus, o Senhor sabe e conhece a todas elas, ó Deus. Diferente de mim, Senhor, que sou imperfeito, Senhor, e não consigo nem guardar, Senhor, o nome de cada pessoa que foi dito aqui, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor cure, que o Senhor abençoe, que o Senhor console, ó Deus, o Senhor que é o nosso consolador, Senhor, que o Senhor possa ajudar, Senhor, a cada pessoa dessas que foi citada aqui, ó Deus, a cada situação, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, ó Deus, na vida dessas pessoas, ó Deus. Pedimos também, Senhor, por essa igreja, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, Senhor, que realmente, ó Deus, possamos ter ouvido, Senhor, a Tua palavra, Senhor, mas também vivemos, Senhor, aquilo que aprendemos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor, continua conosco, é o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.